A palavra economia, ela vem do grego oikonomos, que significa aquele que administra uma casa, né? E existe realmente uma área da economia voltada a estudar a administração de casas, certo? Que se chama New Household Economics, né? Mas a economia ela se expandiu muito desde os gregos, né? E atualmente a economia ela estuda não só a administração da casa, né, mas a administração de empresas, a administração das finanças pessoais, a administração de todo um país, certo? Assim como a casa, a sociedade como um todo, ela enfrenta a necessidade de fazer várias decisões devido à escassez de recursos, tá? Que é um conceito muito importante que a economia traz. Definições de economia, né? A mais aceita é a do Lionel Robbins. Sir Lionel Robbins foi um economista britânico e ele dizia que a economia é a ciência que estuda o comportamento humano em relação entre fins e meios escassos com usos alternativos, certo? Então, a economia ela parte da perspectiva de que há uma escassez, certo, no mundo de como a gente pode utilizar os bens, não só a escassez de bens, como o fato de não podermos utilizar o mesmo bem para mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? E se você não está convencido de que há escassez no mundo, eu recomendo que você olhe essa imagem, a imagem da Terra fotografada pela Voyager, né, quando ela passou por Saturno, e tudo que temos, né, é esse pálido ponto azul. A gente tem que trabalhar nos contornos desse pálido ponto azul para atingir todos os desejos de todos os seres humanos, né? Então, escassez é a ideia de que os recursos são limitados, mas as necessidades e desejos humanos não são, né? E por que existe essa tensão entre a finitude dos recursos e a infinitude dos desejos, né? A gente precisa fazer escolhas, né? E toda escolha que a gente faz requer que a gente abra mão de outras coisas, né? Então a escassez ela força a gente, as sociedades, a priorizar necessidades e alocar os recursos de uma forma eficiente, para que esses recursos limitados estejam sempre sendo utilizados da maneira a satisfazer o maior número possível de pessoas, né? Então, reconhecer a escassez é fundamental para a tomada de decisão econômica. E aí eu vou deixar uma dica de leitura, né, da poesia O Homem às Viagens, do Carlos Drummond de Andrade, que ele mostra um pouco essa questão da infinitude dos desejos humanos, né? Que ele diz: o homem não se satisfez em conhecer Marte, Júpiter, vai ter que conhecer o universo inteiro. Aí talvez apenas depois dele conhecer tudo é que ele comece a entender a importância de conhecer a si mesmo, né? Essa ideia do Drummond, né, pode ser entendida até como no conceito de trade-off. Às vezes o ser humano ele está tão interessado em buscar coisas externas que ele assume o custo de negligenciar coisas internas.